chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Livro de 2 Crônicas, capítulo número 5, versículo número 1. Diz assim a palavra de Deus: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e todos os vasos, os colocou entre os tesouros da casa de Deus. Capítulo 36, versículo 18. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. Esdras, capítulo 1, versículo 7. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Versículo 11. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sisbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? O rei Davi, durante o seu reinado, teve muitas vitórias, muitas conquistas da parte do Senhor, reconhecendo que suas vitórias e conquistas vinham da parte do Senhor Deus. Davi decide dar a Deus 2 presentes. O primeiro, construir para o Senhor uma casa, o templo de Deus. O segundo presente, consagrar alguns utensílios de ouro e de prata que pudessem serem usados no serviço da casa de Deus, inclusive muitos vasos. Pois bem, logo Davi conta ao profeta a novidade, a sua intenção de presentear a Deus. O profeta logo alegra-se pela ideia de Davi e o diz: faz conforme tudo que está no teu coração. Mas, ao chegar em casa, Deus visita o profeta e diz para o profeta voltar a Davi e dizer para ele como resposta um não e um sim. Um não, porque Deus não receberia de Davi a casa, pois Davi tinha as mãos cheias de sangue, pois pelas suas mãos o Senhor lhe dera vitória sobre os seus inimigos nas batalhas. O sim que Deus dá a Davi é que Deus receberia os presentes não das suas mãos, mas das mãos de seu filho Salomão. Pois bem, o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, relata exatamente o momento em que o rei Salomão conclui a construção do templo e conduz para o templo os vasos consagrados de seu pai Davi. É sobre estes vasos que eu quero frisar neste momento. Os vasos consagrados
da casa do Senhor. Estes vasos têm pelo menos 3 características que o assemelha com um obreiro consagrado ao Senhor. Assim como os vasos são consagrados para Deus e para uso na sua casa, o obreiro também é consagrado, é separado para o Senhor e para ser usado nos serviços da casa de Deus ou da sua obra. A segunda característica destes vasos consagrados é que estes vasos ocupavam uma posição de honra no templo. Eles ocupavam uma posição de honra dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que estes vasos estavam entre os tesouros da casa de Deus. Assim também, o obreiro consagrado, ele está a ocupar posições de honra na casa de Deus. Há algumas posições que nós conhecemos, como auxiliar, como o diácono, como o presbitério, como o evangelista e como o pastor. Estas posições na casa de Deus revelam honra, posições honrosas no serviço ministerial, na casa e na obra de Deus. A terceira característica destes vasos consagrados a Deus é que estes vasos eram tesouros de Deus. Estes vasos, por estar entre os tesouros da casa de Deus, revelavam que para Deus estes vasos tinham valores. Assim também, um obreiro, ele tem um valor diferenciado dos demais cristãos. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então há uma atenção diferenciada para o obreiro. Há uma atenção diferenciada no quesito de valor para o obreiro. O obreiro foi separado para Deus e para serviço da casa de Deus. O obreiro ocupa uma posição de honra na casa de Deus. E o obreiro tem um valor específico para o Senhor. Pois bem, estes vasos consagrados por Davi é uma tipologia dos obreiros consagrados para Deus. Existe um preço e um segredo de um consagrado. O preço de um consagrado se chama renúncia. A Bíblia diz em Mateus 16, versículo 24, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. O preço de um consagrado é a renúncia. Renunciar faz parte do cotidiano de um consagrado. O consagrado que renuncia, ele sempre dirá alguns nãos e um sim. Quem se consagra dirá não ao pecado, dirá não à prostituição, dirá não ao diabo, dirá não às tentações. O consagrado dirá não à natureza pecaminosa, dirá não para a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. O consagrado, ele é diferente no meio dos iguais. O consagrado não vai aonde todos vão, não faz
o que todos fazem, não fala o que todos falam. O consagrado é diferente, pois ele foi chamado para fazer a diferença. O preço de um consagrado é a renúncia. O consagrado também carrega consigo um segredo, o segredo da sua consagração. Eu chamo esse segredo de se separar para Deus. Todo consagrado se separa para Deus. Todo consagrado tira tempo diários, tira tempo durante o seu dia para estar a sós com Deus. Se separar para Deus é fundamental na vida de um consagrado. Ser separado é diferente de se separar para Deus. Quando você é separado por Deus ou por alguma autoridade por Ele constituída, você é separado para fazer alguma coisa. Mas quando você se separa para Deus, você é capacitado para realizar aquilo que você foi separado para fazer. Quando você é separado para fazer, precisa se separar para aquilo que você for fazer com êxito para a glória de Deus. Ser separado é receber uma atividade a fazer. Se separar é buscar capacitação em Deus para realizar aquilo que você foi separado para fazer. Se separar para Deus é o segredo de todo consagrado. Pois bem, lemos 3 textos. Cada texto representa um tempo que o consagrado vive. Cada texto representa um tempo que o obreiro consagrado vive. Se não, vejamos o primeiro texto bíblico que lemos em 2 Crônica, capítulo 5, versículo 1, revela o primeiro tempo que todo vaso consagrado vive. O primeiro tempo que todo obreiro consagrado vive. Eu defino este tempo, ou esta primeira fase dos vasos consagrados, com a seguinte expressão: os vasos vêm. Os vasos vêm. Essa expressão fala de livre acesso a Jerusalém, livre acesso ao templo e livre acesso ao serviço no templo. Os vasos vêm, fala deste livre acesso, ou seja, diariamente os vasos estavam em Jerusalém, diariamente os vasos estavam no templo e diariamente os vasos estavam prestando serviço. Deixa eu definir para você, para que você consiga compreender o que Deus tem para a sua vida nessa mensagem. Jerusalém representa um lugar da comunhão. Jerusalém representa o lugar da comunhão. Um dos motivos da briga entre judeu e samaritano era exatamente sobre o lugar aonde devia se encontrar com Deus. Os samaritanos
diziam que era no monte, enquanto os judeus diziam que era em Jerusalém, no templo. Aqui nós compreendemos que Jerusalém é sinônimo de lugar de comunhão. Jerusalém é sinônimo do lugar do encontro com Deus. Jerusalém também é sinônimo de fonte de poder. Jerusalém também é sinônimo de fonte de unção. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém significa lugar da comunhão. Jerusalém significa fonte de poder, fonte de unção, fonte de capacitação espiritual. Os vasos vêm e expressam essa primeira lição. Os vasos ou os obreiros consagrados, na primeira fase, têm acesso a Jerusalém, têm acesso ao lugar da comunhão, têm acesso à fonte de poder, à fonte de unção. Os vasos vêm, é a primeira fase que todo obreiro passa. Este obreiro, ele tem diariamente comunhão com Deus. Ele tem acesso a Jerusalém. Ele ora diariamente. Ele lê a Bíblia diariamente. Ele busca a Deus diariamente. Ele jejua pelo menos uma vez na semana. Jerusalém representa o lugar da comunhão. A gente também percebe que eles vêm, é uma expressão que significa livre acesso também ao templo. Os vasos, nessa primeira fase, tinham livre acesso ao templo. O templo era o lugar onde os vasos estavam em posições de honra. Nesse livre acesso dos vasos consagrados, eles estavam no templo. Os vasos não só ocupavam a posição de honra no templo, como nessa primeira fase há uma reverência pela casa de Deus, há um respeito pela casa de Deus, há uma prioridade pela casa do Senhor, há um temor, há uma responsabilidade, há uma prioridade. Na primeira fase, o obreiro está presente no templo. Na primeira fase, o obreiro reverencia a Deus no templo. Na primeira fase, o obreiro leva o templo com seriedade. Livre acesso. Os vasos vêm. Também fala de serviços prestados. O obreiro tem livre acesso a Jerusalém, comunhão. O obreiro tem livre acesso ao templo, fala de honrar a posição de honra. E livre acesso fala de serviços prestados no templo. Nessa primeira fase, quando os vasos vêm para serem usados no templo. Os vasos vêm, fala de livre acesso para prestar serviço no templo. Aqui, o obreiro tem prazer de pregar. Aqui, o obreiro tem prazer de ensinar. Nessa primeira fase, o obreiro tem prazer em louvar. Nessa primeira fase, o obreiro tem qualidade para dirigir um trabalho, para liderar alguma coisa, cumprir o exercício ministerial com êxito. Os vasos vêm, é uma expressão que fala de livre acesso a Jerusalém, comunhão diária, ao livre acesso ao templo, honrar o lugar de honra. Livre acesso fala de ministério ativo. O segundo texto que nós lemos
revela o segundo período que todo vaso consagrado vive, que todo vaso consagrado passa. O segundo período, ou a segunda fase, que todo obreiro passa. Este período, ou esta segunda fase, eu chamo de os vasos vão. Ora, se o primeiro período, os vasos vêm, o segundo período é os vasos vão. Esse segundo período é marcado pela invasão do rei Nabucodonosor a Jerusalém. Nessa invasão, o rei da Babilônia leva para as suas terras, para a sua nação, os vasos que Davi havia consagrado a Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor leva os tesouros da casa de Deus, inclusive os vasos consagrados a Deus. Esse período exatamente revela o momento em que os vasos vão para a Babilônia, levados de forma violenta pelo rei Nabucodonosor. O que a expressão os vasos vão representa? Os vasos vão representa o segundo momento em que os vasos consagrados são retirados da posição de origem. Os vasos consagrados são arrancados da sua posição. Essa expressão é bem negativa no meio cristão. Quando um crente sai da posição que Deus o colocou, os seus problemas começam ali. Quando o crente sai da posição, a bênção não chega ali. Ficar na posição é ficar no centro da vontade de Deus. Mas o segundo período é marcado pelos vasos fora da posição. E o que acontece quando os vasos saem da posição? Ora, se na posição de vaso, no primeiro período, há 3 elementos fundamentais para uma vida sadia de um obreiro consagrado, que é Jerusalém, lugar da comunhão, que é o templo, honrar a posição de honra, e é o serviço prestado ministério ativo. Quando se sai da posição, quando se é retirado da posição, Israel não é mais visto em Jerusalém. Os vasos não estão mais em Jerusalém, estão na Babilônia. Os vasos não estão mais no templo, estão na Babilônia. Os vasos não prestam mais serviço porque estão na Babilônia. No segundo período, aonde os vasos vão, aonde eles saem da posição, começam a manifestar algumas características. Quando o inimigo os tira da posição, os tira de Jerusalém. E o que manifesta que eu estou fora da posição de um vaso consagrado? É exatamente o nível da minha comunhão atual. Como está a minha comunhão atual? Ora, se Jerusalém representa lugar da comunhão, e quando eu saio da posição, eu saio do lugar da comunhão. Se Jerusalém representa a fonte de poder, e eu não compareço à fonte de poder, a minha vida espiritual, ela diminui. Logo, estar fora da posição é estar fora do lugar da comunhão. Os vasos passam a não ter mais comunhão como tinha antigamente. Quando os vasos vão, eles passam a não ter comunhão como tinham no início da sua fé. Quando os vasos vão, eles saem da posição, saem de Jerusalém, saem do lugar da comunhão. Eles já não oram como oravam antes. Eles já não jejuam como jejuavam antes. Eles já não louvam como louvavam antes. Eles já não leem a Bíblia
como leem antes. A comunhão com Deus, que era diária, vira, em alguns casos, semanal, em alguns casos, mensal e, em alguns casos, anual. E, em alguns casos, o crente já não tem mais comunhão com Deus. Quando isto acontece, é porque você está vivendo o segundo período, a segunda fase de um obreiro consagrado. Os vasos são retirados da posição de origem. Quando eles são retirados da posição de origem, isso quer dizer também que os vasos são retirados do templo, retirados do lugar de honra. Quando os vasos vão, ele já não tem livre acesso ao templo. E algumas coisas começam a acontecer. Quando os vasos vêm, eles honram o templo. Quando os vasos vão, eles já não honram o lugar de honra. Eles já não veem a igreja como um lugar especial. Eles já começam a vir quando querem. Eles já começam a faltarem os cultos. Eles já começam a negligenciar ao vir à casa de Deus. Quando os vasos vão, eles são retirados da posição. Eles são retirados do templo e a reverência à casa de Deus já não existe mais. Quando nós somos retirados da posição, quando somos retirados do templo, nós manifestamos irreverência à casa de Deus. Terceiro, quando o inimigo leva os vasos para longe, ele leva os vasos para longe do serviço ministerial, pois os vasos foram separados para serviço no templo. Se não tem templo, não há serviço. O período dos vasos vão fala do período da anulação ministerial. Se não tem templo, não tem serviço ministerial. Quando o inimigo leva ou tira alguém da posição, o obreiro da posição, ele tira o obreiro da comunhão diária, ele tira o obreiro da reverência ao templo, ele tira o obreiro do serviço ministerial. Esse segundo período é muito perigoso, porque aqui muitos ministérios acabam, muitos ministérios são destruídos, porque os vasos param de serem usados. Se os vasos foram separados para serem usados em Jerusalém, no templo, agora, no período de os vasos vão, eles não estão em Jerusalém, eles não estão no templo. Então, não há significado ministerial para os vasos. Os vasos não são usados lá na Babilônia. A Bíblia diz no Salmo 137, eles estavam assentados junto aos rios da Babilônia e estavam entristecidos por tudo que havia acontecido. Estavam ali em um lugar distante de Jerusalém, um lugar distante da casa do Senhor. E a Bíblia diz que os inimigos pediram que eles louvassem ao Senhor. A Bíblia diz assim no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, Jerusalém, os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, os que nos destruíram, que alegrássemos a eles, dizendo, cantai um dos cânticos de Jerusalém. Percebam que o povo, os vasos, haviam desistido do ministério. Eles empenduraram as harpas, eles já não cantavam mais, só lembravam de Jerusalém. Só lembravam quando cantavam em Sião. Isso quer dizer
que este tempo é tão destrutivo, esta fase é tão destrutiva, que quando a vivemos, só nos resta a lembrança de quando éramos usados em Jerusalém, a lembrança de como era-nos antigamente, de quantas horas nós orávamos, de quantas horas nós líamos a Bíblia, lembranças da nossa comunhão do passado. Quantos de nós não nos deparamos junto aos rios de Babilônia, pensando em como éramos antigamente, em como éramos em Jerusalém, no lugar da comunhão, como éramos no serviço do templo, como éramos usados ontem e como nós estamos hoje. Esse período é um período difícil, onde muitos ministérios não resistem e se acabam. Esse período onde os vasos já não são usados como antes, nesse período onde os oradores já não são tão fervorosos, esse período o inimigo aproveita para humilhar. A Bíblia diz que o rei Belsazar dá um banquete para 1000 pessoas, para humilhar os vasos que há muito tempo não eram usados, os vasos que há muito tempo estavam ali em uma sala entre os deuses da Babilônia. Eles não eram usados há muito tempo, não havia significado para eles naquele lugar. Eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam longe da comunhão, eles estavam longe do templo, eles estavam longe de honrar o lugar da honra, eles estavam longe do serviço ministerial. Há tempo que eles não eram usados no serviço ministerial. Para humilhar estes vasos, o rei Belsazar ordena que trouxessem os vasos que seu pai Nabucodonosor tirou da casa de Deus em Jerusalém. E quando Belsazar profana os vasos, bebendo vinho neles e glorificando seus deuses sobre a vitória que tiveram sobre o povo de Deus, nessa hora eles são surpreendidos pela manifestação de Deus, pela manifestação do dono dos vasos consagrados. A Bíblia diz que no meio do salão de festa do Palácio Real, a mão de Deus aparece e começa a riscar a parede no meio de todos. Naquele momento, todos ficam amedrontados. O rei fica paralisado e pior, ninguém entende o que aquela mão escreveu. Até que alguém diz a um homem no reino que quando teu pai Nabucodonosor teve um sonho, ele trouxe o discernimento. Belsazar manda chamar e quem vem é Daniel. Daniel olha para o escrito e Belsazar pergunta: tu sabes o que está escrito? E Daniel diz: sei, isso aqui é a letra do meu Deus. Abrindo parêntese, porque só entende os escritos de Deus quem tem comunhão com Deus que escreve. A palavra de Deus que Daniel direciona ao rei é a seguinte: Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesado fortes na balança e forte achado reprovado. O Senhor hoje tira de ti o reino e dá a outro. Naquela mesma noite, Belsazar é morto e o reinado da Babilônia é escravizado. E eu imagino Belsazar a perguntar, ao ouvir este decreto: Daniel, mas por que Deus se levantou contra mim se eu não fiz mal a ele? Daniel responderia: o que você fez foi grave. Você tocou nos vasos consagrados de Deus. E eu fico imaginando Belsazar replicando: mas estes vasos estão empoeirados faz tempo. Esses vasos não são usados faz tempo. Esses vasos estão longe de Jerusalém, lugar da comunhão. Estes vasos já não têm comunhão como tinha antes.
Estes vasos já não estão no templo como estavam antes. Estes vasos já não servem como serviam antes. Eu fico imaginando Daniel a responder: tudo isso que você diz é verdade, mas mesmo sem comunhão diária, mas mesmo sem honrar o lugar de honra, mas mesmo sem prestar o serviço que deveriam prestar, estes vasos pertencem a Deus. Esses vasos são consagrados a Deus. E a Bíblia diz que não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Na situação em que você está, Deus não esqueceu de você. Na situação em que você vive, esse segundo período de um obreiro consagrado, os olhos de Deus estão sobre você. Esse período é tão complicado, é tão difícil, que o inimigo, ele não só tirou os vasos de Jerusalém do lugar da comunhão, ele não só tirou os vasos do templo, da honra, do lugar de honra, ele não só anulou o ministério destes vasos, como ele decidiu uma decisão para que estes vasos, mesmo que quisessem, jamais voltassem ao lugar da comunhão, jamais voltassem a Jerusalém, porque o inimigo, ele não só tirou os vasos de Jerusalém, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor destruiu a cidade, impossibilitando que os vasos voltassem à comunhão ali. Este rei não só tirou os vasos do templo, ele destruiu o templo na intenção que nunca mais os vasos retornassem ao templo. A intenção do rei era que estes vasos jamais voltassem ao exercício ministerial, que jamais fossem usados como eram usados antes. Porém, há um terceiro período na Bíblia Sagrada, no livro de Esdras, a qual nós lemos, que fala sobre a seguinte expressão: os vasos voltam. O primeiro período, os vasos vêm, livre acesso. O segundo período, os vasos vão, sem livre acesso. E o terceiro período os vasos voltam. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, este terceiro período, de forma clara, o Senhor, como percebeu que o inimigo havia gritado, estavam felizes porque tiraram os vasos da posição. Ficaram felizes que destruíram a possibilidade destes vasos voltarem para a posição, que Deus começa a tomar a decisão de reparo, a decisão de reconstrução. Ora, se os vasos precisam voltar à comunhão e o lugar da comunhão está destruído, Deus levanta Neemias e começa a reconstruir a cidade de Jerusalém. Os vasos voltam. Fala de voltar à posição de vaso. E para voltar, tem que começar pela construção de Jerusalém. Quer voltar para a posição de vaso? Precisa voltar para Jerusalém. Precisa voltar à comunhão diária. Precisa voltar a orar diariamente. Precisa voltar a jejuar. Precisa voltar a ler Bíblia diariamente. Precisa voltar a buscar a Deus diariamente. A primeira coisa que Deus faz é reconstruir a cidade. No intermédio de Zorobabel e Josué, o Senhor começa a reconstruir o templo, o lugar de honra, o lugar de reverência, o lugar onde os vasos precisam estar. Logo, com a reconstrução do templo,
o ministério dos vasos são ativados. Se sem templo não há ministério, não há serviço ministerial, com o templo reconstruído, o serviço ministerial volta. O terceiro período de um obreiro consagrado é o período em que Deus traz o vaso para a posição. Os vasos voltam, fala de Deus trazer você para a posição de vaso. O Senhor trará você para o lugar da comunhão. O Senhor trará você para o lugar de honra que você foi honrado para estar. O Senhor vai ativar o seu ministério. Você vai voltar a ser usado como antes. Você vai voltar a ter comunhão como antes. Você vai voltar à posição de vaso. Você vai voltar a crer no mistério de Deus. Você vai voltar a crer na visão. Você vai voltar a crer na revelação. Há um tempo de avivamento direcionado para a tua vida. Há um tempo de renovo direcionado para a tua vida. O Senhor vai transportar você, vaso de Deus, para a posição correta. Não importa o que o inimigo tramou, não importa para quão longe você foi lançado, o Senhor diz para você: eu te transporto do lugar onde você está para o lugar de origem, do lugar aonde você foi parar para o lugar que você nunca devia ter saído. A Bíblia diz no Apocalipse: tem uma coisa contra ti, que deixartes o primeiro amor. Volta às primeiras obras. O Senhor vai trazer você de volta. Glória a Deus. Deixa eu abençoar a tua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma os vasos, Senhor, neste momento. Onde tiver um vaso fora da posição, onde tiver um consagrado longe do lugar da comunhão, longe do lugar de honra, longe do serviço prestado ao reino do céu, aos ministérios que estão desativados, aos líderes que estão desanimados, aos pastores que estão cabisbaixos, porque estão vivendo um período de os vasos vão, mas a promessa é que os vasos voltam. E aonde tiver um crente que crê, aonde tiver um vaso que crê nesta palavra, transporta de volta em nome de Jesus. Transporta os vasos de volta para a posição de vaso, que volta